Seja nas nossas vidas, nessa noite, no nosso coração. Mais uma noite, irmãos, em que nós estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para aprender com Ele da sua palavra, para sermos fortalecidos, para sermos exortados, para sermos cuidados pelo nosso Senhor. Nessa noite nós estamos aqui como igreja, para aprender da palavra da salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu convido a cada pessoa que se dispôs a assistir esse culto a apresentar para o Senhor as suas petições, a apresentar para o Senhor as suas necessidades, apresentar para o Senhor tudo aquilo que está no seu coração. Ele já te sondou, mas esse é o nosso momento com Deus. Talvez no nosso dia hoje nós não tivemos tempo de entrar na presença do Rei, e nesse momento Ele nos convida para estar com Ele em espírito e em verdade. Então, nessa noite, nós vamos iniciar esse culto fazendo uma oração na presença do Senhor. Para que o Espírito Santo ele possa ficar à vontade no nosso meio, para que Ele possa recolher as nossas orações, para que o Espírito Santo, como nosso Consolador, venha ao nosso encontro nessa noite e console o nosso coração. E diga para nós que tem jeito, e diga para nós que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, mas é para nós continuarmos perseverando, porque a nossa promessa vai se cumprir. Quantas vezes, irmãos, nas nossas vidas, nós pensamos que as nossas promessas não vão mais se cumprir, que os nossos sonhos não vão mais se realizar, que aquilo que Deus tem preparado para nós está demorando a acontecer. Mas nessa noite, Deus está começando a bradar no nosso coração que nenhuma promessa vai ficar sem ser cumprida, nenhuma palavra que sai da boca do Senhor cai por terra antes de se cumprir. Deus não mente. Tudo aquilo que Ele fala, Ele faz. Tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Mas existe um tempo de preparação para que a promessa nos alcance. Então, nessa noite nós vamos iniciar esse culto apresentando as nossas promessas para o Senhor, apresentando os nossos sonhos para Ele. Nós vamos profetizar sobre os nossos sonhos, nós vamos profetizar sobre as nossas petições, nós vamos profetizar no Vale de Ossos Secos, nós vamos profetizar na nossa casa, nós vamos profetizar na nossa família. Tem pessoas que estão perdendo os empregos, vamos profetizar para que Deus mova essas águas. Tem pessoas passando por situações adversas, que são autônomos e precisam do escape de Deus. Vamos profetizar nesse vale, porque o vale não dura para sempre, o vale é ensinamento do Senhor. Então, nesse momento, feche os seus olhos na presença do Senhor e vamos orar para que Ele possa nos ouvir nessa noite como Igreja Santa. Senhor Deus, soberano Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e primeiramente eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor fez. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer pela vida das nossas famílias. Eu quero te agradecer pela provisão que o Senhor nos deu hoje, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Mesmo num tempo de adversidade, o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Senhor, nessa noite eu apresento ao Senhor cada pessoa que se dispôs a assistir a esta pregação, assistir a esse culto. Eu apresento ao Senhor cada família aqui representada, cada pessoa que está rasgando o seu coração diante de Ti. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nesse momento o Senhor vá de encontro a cada casa, o Senhor vá de encontro a cada família. Aquele que está desempregado, meu Pai, eu peço ao Senhor e eu profetizo que o Senhor é aquele que há de trazer o escape. Aquele que precisa de uma solução familiar, eu peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro e que o Senhor vá liberando nesse momento, Pai, as bênçãos para essa família. Pai, em nome de Jesus, Deus, vá de encontro àquele que está entristecido hoje, vá de encontro àquele que chorou nesse dia, porque está passando por situações adversas. Vá de encontro àquele, Pai, que precisa ser fortalecido pela sua palavra e aquele também que precisa ser curado pelas suas mãos. Porque o Senhor é um Deus de maravilha, um Deus de aliança, um Deus de promessa. Senhor, nos ensina como igreja a esperar o tempo determinado do Senhor para que tudo se cumpra. Nos ensina, Pai, a ter a mansidão do Espírito Santo
para aguardar o seu trabalhar, para que a nossa vitória seja concretizada. A sua palavra diz que o Senhor é aquele que nos fará nos assentar entre os príncipes. A sua palavra nos diz que o Senhor é aquele que no grande dia há de nos coroar com uma coroa de glória, porque nós somos escolhidos do Senhor, nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas que o Senhor deixou para nós. Que nessa noite, Pai, o Senhor faça se cumprir em nós o que Paulo deixou escrito na palavra Abba, Pai. O Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que nos escolheu como filhos e que nessa noite nos coloca no colo para cuidar de nós. O Senhor é aquele que, como Abba, vem e nos abraça e mostra para nós o quanto nós somos importantes, quanto nós somos valorosos para o Senhor, meu Deus. Muitas vezes, as pessoas que participam do culto, assistem aos cultos, não tem quem cuide delas, Pai. Não tem quem as abrace, Senhor. Não tem quem dê a elas uma palavra de vitória, meu Deus. Não tem quem fale ao coração delas uma palavra de bênção. Mas nessa noite é o Senhor como Abba, que está indo de encontro à igreja e trazendo conforto e força para os corações. Então nessa noite, meu querido, presta bastante atenção na palavra, porque é a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que limpa o coração, a palavra que fortalece, a palavra que cura, a palavra que dá o escape, a palavra que orienta, a palavra que muda a nossa história. Que nessa noite nós aproveitemos aquilo que o Espírito Santo preparou para nós, porque eu creio que Ele tem algo preparado para mim e para você. Amém, igreja? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 23. Salmo, capítulo de número 23, é um salmo muito conhecido, o Salmo 23. Mas nessa noite foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que seja pregado para a igreja. Salmo 23, a partir do verso de número 1. Assim diz o Senhor, através da sua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Irmãos, esse salmo para nós representa uma palavra de ensinamento, uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra de autoridade. Davi deixou esse salmo escrito para nós, porque primeiramente nós temos que entender o contexto dessa palavra, para que Deus possa falar ao nosso coração aquilo que Ele quer verdadeiramente nos dizer. Davi deixou esse salmo escrito para nós, porque Davi, antes de ser rei de Israel, Davi era pastor de ovelhas. E ele usou metaforicamente aquilo que ele passava como pastor de ovelhas, para deixar esse salmo escrito para nós, para mostrar para nós o poder que Deus tem nas nossas vidas. Davi, como pastor de ovelhas, queridos, todas as manhãs ele tinha que sair com as ovelhas para o pasto. Todas as manhãs ele tinha que ajuntar as suas ovelhas, levá-las para o pasto, passava o dia com essas ovelhas no pasto e depois as trazia de volta. Cada ovelha conhecia a Davi como seu pastor. Só que a palavra acabou de nos dizer que o Senhor é o meu pastor. Davi estava dizendo isso e nada me faltará.
Deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi estava falando que tem certas estações do ano que os pastos estão verdejantes. Que ele saía com o rebanho para buscar pastos e ele achava pastos verdejantes, ele achava águas tranquilas, aonde Deus refrigerava, fortalecia a alma dele e o guiava pelas veredas da justiça. Davi, nessas estações do ano, no verão, onde os pastos estavam verdejantes, Davi achava aqueles pastos com facilidade, achava a água para suas ovelhas com facilidade. Então a alma de Davi estava calma. Mas chegava um tempo em que esses pastos se secavam, porque o inverno vinha, a estação mudava e os pastos de onde Davi estava acostumado a levar suas ovelhas para pastagem secavam. E nestas épocas só se achava pastagens em montes muito altos. E o que Davi está falando aqui é que quando ele ia, nessas épocas que não tinha pastagem, levar o seu rebanho a montes altos para que encontrasse a pastagem, ele passava por muitos perigos. Ele podia encontrar no meio do caminho animais ferozes, porque ele lutou com o urso, ele lutou com o leão para defender as suas ovelhas. Quando ele ia subir ao monte para levar as ovelhas, ele passava por vales aonde não existia água, ele passava por vales, às vezes durante o dia, às vezes durante a noite, e os perigos desse vale o cercavam. Mas ele deixou escrito para nós: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O que Davi estava falando? Mesmo que eu passe por vales perigosos, que eu passe por lugares difíceis para levar as ovelhas para encontrar o pasto, eu sei que o meu Senhor vai estar comigo. O que simboliza o cajado de Deus? Significa a autoridade de Deus. O que significa a vara de Deus? A vara que guia as ovelhas e guia o pastor no caminho certo, para poder achar os pastos verdejantes. Davi fala: Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos e faz com que o meu cálice transborde diante deles. Coloca óleo sobre a minha cabeça, Pai. E nesse momento o meu cálice vai transbordar. O que Davi estava falando? Nesse caminho para levar as ovelhas para os pastos verdejantes, os inimigos se levantavam. Porque naquele tempo, irmãos, de Davi, tudo era muito longe. A Bíblia conta em estádios, porque quer dizer que as caminhadas eram longas. E os inimigos estavam naquela trajetória. Inimigos se levantavam contra Davi, contra o rebanho. Mas o que ele fala? Pai, o Senhor é que prepara uma mesa perante os meus inimigos. É o Senhor que unge a minha cabeça com óleo, porque quando a minha cabeça é ungida com óleo, a sua unção está sobre mim, a sua proteção está sobre mim, a sua autoridade está sobre mim, e eu vou passar por esse vale e vou sair vitorioso, e o meu cálice da aliança com o Senhor, o meu cálice da sua força em mim vai transbordar, e os meus inimigos serão envergonhados. É isso que Davi está falando. E olha como essa palavra termina. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que Davi estava falando para Deus? Uma palavra de gratidão, irmãos. Porque Davi sabia o Deus em que ele cria. E ele sabia que a bondade de Deus nunca ia se afastar dele. Que a misericórdia de Deus sempre estaria com ele. E ele habitaria na casa do Senhor durante os anos da vida dele para agradecer a Deus. Porque Davi, como rei, Davi como sacerdote, Davi como ungido do Senhor, ele entrava na casa do Senhor salmodiando, tocando instrumentos, dançando, para agradecer a Deus a sua majestade, para apresentar para Deus a sua melhor adoração, porque ele sempre soube que a bondade e a misericórdia do Senhor estava com ele todos os dias da vida dele. Hoje, queridos, o nosso pastor é o nosso Pai.
O nosso pastor é Jesus Cristo, que é aquele que conduz as ovelhas a pastos verdejantes. As estações do ano, elas mudam, até na nossa vida. Existem épocas da nossa vida que os pastos estão verdes, que nós temos facilidade de ter sustento, que nós temos facilidade de encontrar as dádivas que Deus tem para nós, que nós temos facilidade de receber aquilo que nós precisamos. Os pastos estão verdes, as águas são límpidas, são tranquilas, e por onde essas águas passam, elas saram a terra. Por onde essas águas passam, o fruto nasce. Por onde essas águas passam, a primícia chega até mim. Mas aí a Bíblia acabou de nos dizer que essa estação muda. E quando a estação muda, os pastos se secam. E para nós encontrarmos o sustento, para nós encontrarmos o alimento, para nós encontrarmos a resposta, nós temos que caminhar e atravessar um vale, que nem sempre vai ser fácil de ser atravessado. Nós vamos ter que passar por um vale, irmãos. Quando a Bíblia fala vale, a Bíblia quer falar local de dificuldade, a Bíblia quer falar local de ensinamento, local de aprendizado, local de buscar a face de Deus, local onde nós vamos ser preparados para receber o melhor de Deus. E quando nós entramos nesse vale, como ovelhas de Deus, para encontrarmos pastagens, nós temos que atravessar o vale para poder conseguir chegar ao monte. Porque no inverno, os pastos vão estar verdejantes no monte. Porque é do monte que o Senhor, nosso monte de oração, é que o Senhor nos entrega as nossas dádivas. É no monte de oração que o Senhor nos entrega as nossas bênçãos. É no monte da oração que o Senhor vem com a resposta na minha petição e na sua. É no monte da oração que o Senhor me cura e te cura. Que o Senhor me fortalece e te fortalece, que o Senhor liberta, que o Senhor cuida, que o Senhor mostra a cada momento para nós que Ele é o nosso pastor. Mas para chegar no monte, meus queridos, é uma longa caminhada. Para chegar no monte, nós temos que atravessar esse vale, e no meio desse vale vão ter leões, no meio desse vale vão ter ursos, no meio desse vale vão ter inimigos, no meio desse vale vão ocorrer levantes para tentar me desanimar e para tentar te desanimar, tentar mostrar para mim e para você que não existe mais pasto verde e que não existem mais águas tranquilas. Mas sabe o que Deus vai fazer conosco, meu querido? Ele vai me pegar, Ele vai te pegar, Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo e vai derramar a unção dele sobre nós. Ele vai nos colocar diante desse vale e Ele vai nos tomar pela mão, porque nada que nós passamos da nossa vida nós atravessamos sozinhos. Tudo que nós passamos da nossa vida, o Senhor nos toma pela mão direita e nos leva até o final. Nenhuma caminhada que nós passamos com Deus, nós passamos sozinhos. Isso você pode ter certeza. Às vezes os nossos olhos não conseguem contemplar a face de Deus ali diante de nós, mas vocês podem ter certeza, Ele nunca sai do nosso lado, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco. E Ele nos toma pela nossa mão direita e nos leva para atravessar esse vale. E aí sabe o que acontece? O leão bate em retirada porque o leão da tribo de Judá pisou no terreno. O urso bate em retirada porque a luz do Espírito Santo já está naquele lugar. Os inimigos são cegados pela luz do Senhor e nós passamos desapercebidos aos olhos desses inimigos. Mesmo que nós estejamos num momento de dor e de dificuldade, os inimigos não conseguem nos contemplar, porque o Senhor é aquele que nos conduz até nós chegarmos no alto do monte. Como Davi disse aqui, Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos. E eu tenho certeza que o meu cálice vai transbordar. Sabe o que essa palavra nos ensina, meus irmãos? Deus é aquele que prepara uma mesa. O que é preparar uma mesa? É se assentar com o rei. Deus se assenta comigo, Jesus se assenta comigo e com você, para mostrar para os nossos inimigos que o nosso cálice, que a nossa bênção transbordou. O inimigo pode militar contra a minha vida, contra a sua, mas ele milita para cair.
O inimigo pode tentar tirar a minha pastagem e a sua. O que é a nossa pastagem hoje? É a palavra que nos conduz para a vida eterna e que nos conduz para as vitórias que estão escritas aqui para nós. Porque cada promessa que está escrita aqui é para mim e para você. Então Deus prepara essa mesa para mostrar para o inimigo que ele liberta sim. Para mostrar para o inimigo que ele abre porta sim, porque ele é a porta. Para mostrar para o inimigo que a enfermidade vai bater em retirada, porque em mim e em você ele não toca. Para mostrar para o inimigo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para mostrar para o inimigo que as bênçãos que estão preparadas na palavra vão se cumprir na minha vida e na sua sim. Porque o vale vai ser atravessado para ser escola do Senhor. E para quando nós atravessarmos esse vale, nós termos uma palavra de vitória para falar para outras pessoas, porque nós já vivemos. Mas quando nós chegarmos lá no alto do monte, os passos vão estar verdejantes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no alto do monte, quem preparou o alto do Monte Verde para nós foi o Senhor. Verdejante quer dizer algo novo, quer dizer primícia, quer dizer o primeiro fruto. Quer dizer o melhor de Deus para mim e para você. Quando nós nos achegamos a Deus no monte, o que Deus está falando? O que significa alto monte? Significa intimidade com Ele. Significa você se dobrar aí no lugar da sua casa onde você ora. E hoje você vai parar para pensar nesse momento, qual vale que eu estou atravessando? Cada um de nós atravessa um vale. Mas no meio desse vale agora Jesus está conosco. E sabe qual a instrução que ele está nos dando? Olha, você vai para o lugar que é o seu monte de oração. Porque eu estou te guiando até lá. E quando você chegar no lugar desse monte, você vai dobrar os seus joelhos e vai clamar a mim. E quando você clamar a mim, eu vou te responder. E vou te mostrar que o seu pasto no alto do monte está verdejante. E que as águas vão voltar a estar tranquilas. E a sua resposta vai te alcançar. E Davi encerra essa palavra dizendo que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que Davi está falando, meus irmãos? Mesmo as coisas estando difíceis para mim e para você, mesmo o vale estando sendo difícil de atravessar, difícil de passar por ele, a misericórdia de Deus jamais me abandonou e te abandonou. E a bondade de Deus nos cerca, sabe por quê? Porque se Deus não estivesse ao nosso redor, o inimigo já teria nos tragado vivos. Então uma coisa que nós temos que entender, seja no vale, ou seja nos pastos verdejantes, Jesus sempre vai estar conosco. Seja na bonança, ou seja na tempestade, Ele sempre vai estar conosco. Seja na paz ou na tribulação, Ele sempre vai estar conosco. Para não nos deixar vacilar no momento que as coisas estiverem difíceis. Deus hoje deixou essa palavra para nós, para dizer para mim e para você, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Quando a Bíblia diz vale da sombra da morte, quer dizer lugar de dor, lugar de tristeza, lugar de luta, lugar de luto, lugar de dificuldades. Mas também quer dizer lugar de aprendizado, lugar de crescimento, lugar de orientação, lugar de busca, lugar de intimidade com Deus e lugar de plenitude. Porque quando o vale acaba, a plenitude me encontra e te encontra. E a plenitude de Deus, o que simboliza na minha vida e na sua? Alcançar o melhor de Deus na minha vida e o melhor de Deus na sua vida. Amém, meus queridos? Então, nessa noite, como Davi deixou essa palavra escrita para nós, crendo que os inimigos iam ruir, crendo que o vale ia acabar, crendo que os pastos voltariam a ser verdejantes e que Deus o conduziria até o lugar determinado no monte. Assim, Deus fará comigo e com você hoje.
Nós vamos começar a profetizar nesse momento. Nós vamos começar a orar nesse momento. Você, de onde você estiver, entre em oração. Porque nós vamos começar a profetizar o final do vale e a queda do inimigo. Nós vamos começar a profetizar que esse vale da sombra da morte está batendo em retirada da minha vida, da sua, da minha família e da sua nesse momento. Por isso, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite em posição de batalha, Deus. Em posição de soldados do Senhor, porque eu creio que o Senhor é aquele que já nos armou de armas espirituais para guerrear contra os poderes das trevas. Senhor, eu começo a profetizar sobre a vida da igreja, que o inimigo está caindo por terra e o nosso cálice irá transbordar diante dele, para ele entender que quem habita dentro de nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que o inimigo possa entender que contra a nossa vida ele não tem poder e ele não tem força, e ele está caindo por terra agora em nome de Jesus. Ele está caindo por terra dessa família, ele está caindo por terra dessa finança, ele está caindo por terra dessa casa, ele está caindo por terra dessa saúde, ele está caindo por terra em todas as áreas da vida da igreja. Senhor, eu profetizo como serva do Senhor nessa noite em nome de Jesus, que esse vale está chegando ao fim, mas que esse vale foi um ensinamento para a igreja entender que só o Senhor é Deus, entender que quem entra na peleja é o leão da tribo de Judá, e o leão da tribo de Judá, quando entra na peleja, é para vencer. Eu profetizo sobre a vida da igreja, Deus, o melhor dessa terra. Eu profetizo celeiros transbordantes. Eu profetizo, Pai, escapes. Eu profetizo respostas. Eu profetizo cura. Eu profetizo a depressão caindo por terra, a tristeza batendo em retirada. Eu profetizo alianças de casamento sendo refeitas. Eu profetizo a tristeza saindo e a alegria chegando. Eu profetizo a prosperidade alcançando. Eu profetizo a salvação sendo decretada nessa noite em nome de Jesus. O passado está ficando lá no vale. A dor, meu Pai, está ficando lá no vale. A tristeza está ficando lá no vale. E a luta está ficando no vale, porque nesse momento, como igreja, o Senhor está nos ungindo com o óleo santo do Senhor, que é a presença do Espírito Santo em nós. E o meu cálice, o cálice da igreja está transbordando. E a nossa vitória está chegando, Pai, porque os pastos estão ficando verdejantes. Senhor, decreta a nossa vitória, Pai. Decreta a nossa resposta, meu Deus. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou que nós podemos pensar. Porque os sonhos do Senhor para mim e para a igreja são muito maiores do que aqueles que nós podemos pensar. Nessa noite o que eu creio é que o Senhor está, como o Senhor deixou o verbo escrito para nós, eu creio que o Senhor está reescrevendo a história da nossa vida. Eu creio que o Senhor está mudando decretos. Eu creio que o dia de luto, lá no vale que essa pessoa estava vivendo, está se transformando em dia de festa, em dia de folguedo. Eu creio que a lágrima que escorreu de tristeza agora vai escorrer de alegria e de agradecimento pela bênção que está chegando. Eu creio, meu Pai, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho de um homem para que se arrependa. Se o Senhor deixou esse salmo escrito para nós, é para nos dar a vitória. Hoje o vale da sombra da morte cai por terra e hoje nós vamos chegar ao alto do monte para ouvir a sua voz, nos entregando a nossa vitória. Amém, meus queridos? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você da forma que Ele falou comigo. E eu creio que a sua bênção está chegando. Estenda as suas mãos aonde você estiver. Estenda as suas mãos, porque nesse momento você vai sentir
Deus te tocando aí onde você está. Você vai sentir o Senhor colocando como consolador da minha vida e da sua a entrega de algo na minha mão e na sua. Olha a sua vergonha caindo por terra e agora. E chegando a dupla honra. Olha a sua tristeza caindo por terra e a alegria está sendo entregue. A honra da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Diz o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele está entregando na minha mão e na sua. Rashi Hasemas. Oremedeshe Hamas. Oremadeshe Elohim Sheramas. A minha bênção e a sua. E o que Ele está dizendo como igreja para nós nessa noite: eu não sou homem para que minta. E eu não sou filho do homem para que eu me arrependa. Falaria eu e não cumpriria. Prometeria eu e não te entregaria aquilo que é direito seu. Então, nesse momento, segura a sua bênção na sua mão. Mas segura bem forte. Porque essa força que nós estamos segurando, a nossa bênção, simboliza o tamanho da fé que nós temos, da concretização das nossas orações. Segura bem firme, porque eu creio que a partir de agora, hoje, amanhã, a igreja já vai ter bênção para contar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, amanhã nós não vamos ter a nossa live. Amanhã é sábado, mas não deixe de buscar o Senhor. O busque enquanto se pode achar. No domingo, nós estamos ainda organizando como vai ser o funcionamento da igreja. Mas amanhã nós vamos repassar todas as informações para a igreja. Amém? Fiquem na paz do Senhor, porque eu creio que hoje, quando você deitar, os telefones vão começar a tocar. Você vai sentir o toque de Deus aí no seu corpo físico. Você colocou talvez um copo, 2 copos de arroz em uma vasilha, mas quando você abrir vai ter 10, 20, porque Deus é aquele que transborda a farinha da panela. Deus é aquele que transborda o azeite. Deus é aquele que muda a história. E assim eu creio. Amém? Boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.